O verdadeiro declínio de um império raramente começa com uma invasão estrangeira. Ele nasce no momento exato em que esse império decide que a força bruta é a única linguagem que importa, o único valor universal. Quando olhamos para os Viltrumitas, a raça de conquistadores implacáveis que dita o ritmo de Invincible, o que vemos na superfície é a personificação do sucesso absoluto. Eles cruzam o cosmos, subjugam mundos inteiros, aniquilam resistências em minutos e operam em uma escala de poder que faz deuses e heróis parecerem efêmeros, quase insignificantes. No entanto, por trás dessa fachada reluzente de invencibilidade, esconde-se a maior fragilidade que uma civilização pode cultivar. A crença cega e dogmática de que a sobrevivência do mais forte se resume a quem bate mais forte, a quem consegue resistir ao maior impacto e a quem demonstra menos piedade. Para entender a ruína programada de Viltrum, precisamos afastar os olhos das grandes conquistas intergalácticas e voltar nossa atenção para o evento que eles próprios celebram como o início de sua Era de Ouro, o Grande Expurgo. Sob a premissa de que os fracos, os sentimentais e os menos dotados fisicamente atrasavam o progresso inevitável da espécie, a população civil iniciou um massacre fratricida de proporções cataclísmicas, vizinho contra vizinho, irmão contra irmão. Metade da própria raça foi sumariamente eliminada pelas mãos dos sobreviventes em uma guerra civil autofágica. A lógica parecia impecável dentro daquela mentalidade purista e distorcida. Ao erradicar os vulneráveis, o que restou foi a nata da força militar galáctica, seres puros e desprovidos de qualquer amarra moral ou fraqueza biológica. Eles acreditavam que, ao final daquele banho de sangue, o que restava em Viltrum era a força pura e incontestável, pronta para herdar o universo. O problema central é que o Grande Expurgo foi desenhado por guerreiros, para guerreiros. Ao reduzir o conceito complexo de indivíduo apto ao tamanho do soco, a velocidade do voo e a resistência da pele, os Viltrumitas cometeram um erro sistêmico brutal que ecoaria por milênios. O império estruturado e duradouro não é feito apenas de soldados capazes de despedaçar planetas com as próprias mãos. Ele necessita de engenheiros para reconstruir a infraestrutura, médicos para curar as feridas, cientistas para inovar diante do desconhecido e diplomatas para costurar alianças que evitem o desgaste desnecessário da máquina pública. Quando o temido vírus do flagelo atingiu a população Viltrumita anos mais tarde, a ausência crônica de mentes focadas na preservação, na pesquisa e na cura cobrou o seu preço de forma devastadora. Quem garante que os cientistas mais brilhantes de Viltrum, aqueles que poderiam ter isolado e neutralizado o vírus em questão de dias, não foram justamente os primeiros a morrer no Grande Expurgo por não serem combatentes ágeis o suficiente? É o paradoxo clássico do guerreiro. Quando a única ferramenta que você possui e valoriza é o punho, todo problema que surge no horizonte começa a parecer uma cabeça para ser esmagada. Na história humana, a arma mais devastadora e transformadora já criada não nasceu da força física de um soldado no campo de batalha, mas do intelecto de cientistas trancados em uma sala de laboratório, indivíduos que provavelmente não durariam 2 minutos em um combate corpo a corpo contra um soldado romano ou um cavaleiro medieval. Ao focar única e exclusivamente no músculo, Viltrum realizou uma lobotomia em si mesma, amputando o próprio cérebro em nome de uma pureza guerreira estéril. Essa soberba e arrogância estrutural ecoam de forma assustadoramente precisa, um padrão que a própria história da Terra já testemunhou. Na Antiguidade Clássica, Esparta se consolidou no imaginário popular como a sociedade militar perfeita, uma polis inteira moldada para o combate, onde os jovens eram arrancados de suas famílias aos 7 anos de idade para serem submetidos ao treinamento brutal do agoge. Havia o mito de que espartanos descartavam bebês considerados fracos em desfiladeiros e que a sua cultura ignorava a arte, a filosofia e o comércio em prol da espada. Mas a realidade histórica nua e crua, despida do chamado miragem espartana, nos mostra que essa obsessão pela pureza guerreira e pelo controle absoluto gerou um isolamento político e demográfico insustentável. Ao subjugar os povos vizinhos da Messênia e transformá-los em ilotas, uma massa de servos duramente oprimida e escravizada, os espartanos criaram uma panela de pressão interna dentro de seu próprio território. Isso exigia uma vigilância paranoica e constante, um gasto massivo de energia, tempo e vidas apenas para evitar rebeliões internas crônicas. Além disso, a recusa de Esparta em oxigenar sua sociedade e as perdas humanas inevitáveis em conflitos longos e desgastantes, como a Guerra do Peloponeso contra Atenas, deixaram a polis sem contingente militar suficiente para manter sua influência. Após as batalhas mais severas, restaram apenas alguns milhares de espartanos plenos para governar um território hostil. Eles venceram a guerra, mas perderam a capacidade de sustentar o pós-guerra. Os Viltrumitas sofrem exatamente do mesmo mal espartano.
A escassez crítica de força de trabalho, a arrogância cultural e a total ausência de diversidade genética e social. Eles se tornaram poucos, um punhado de sobreviventes espalhados pela imensidão do universo, tentando manter o controle tirânico sobre centenas de mundos que os odeiam profundamente. Na Guerra Viltrumita, quando as raças dominadas percebem a menor brecha de vulnerabilidade ou o menor sinal de enfraquecimento nos seus opressores, a rebelião em massa se torna um efeito dominó inevitável. Sem aliados reais, sem parceiros comerciais legítimos, possuindo apenas súditos subjugados e aterrorizados pela promessa de destruição, o Império Viltrumita se sustenta sobre um castelo de cartas que depende exclusivamente da manutenção do medo psicológico. Se o medo falha, ou se a força física diminui um único degrau, toda a estrutura desmorona. Para entender a alternativa a esse modelo destrutivo, basta olhar para o outro lado da moeda histórica, o Império Romano. Ao contrário de Esparta e de Viltrum, Roma compreendeu cedo que a verdadeira expansão a longo prazo e a manutenção do poder exigem um processo complexo de integração e assimilação, não apenas aniquilação ou escravidão perpétua. Obviamente, os romanos eram conquistadores implacáveis e brutais em suas campanhas, mas o segredo da longevidade de seu império estava no que acontecia depois que a poeira da batalha assentava. Roma não se limitava a sugar os recursos dos povos conquistados, que ela promovia a romanização. O império expandia suas estradas, levava aquedutos, unificava o comércio sob o direito romano, permitia que elites locais ascendessem a cargos políticos e, eventualmente, estendia a cidadania romana a povos que antes eram considerados inimigos. Roma transformava o conquistado em parte do organismo imperial. Ela criava um sistema onde fazer parte do império trazia vantagens práticas, segurança jurídica e prosperidade econômica, fazendo com que as províncias e os povos assimilados tivessem um interesse genuíno na manutenção e na defesa daquela ordem estrutural. Os Viltrumitas, por sua vez, consumidos por uma ubris, o orgulho excessivo que cega os homens e os deuses, escolheram o isolamento absoluto no topo da cadeia alimentar cósmica. Eles se recusaram terminantemente a viltrumizar o universo, no sentido cultural ou político de integração. Eles enxergavam qualquer forma de vida, qualquer tecnologia ou espécie que rivalizasse minimamente com seu poder, ou que demonstrasse uma biologia peculiar como o Space Racer, os besouros Simlac ou os temíveis Hagmers, não como potenciais aliados, recursos a serem geridos ou culturas a serem assimiladas, mas puramente como ameaças biológicas e militares a serem extirpadas da existência. Para Viltrum, a igualdade era uma afronta e a diplomacia, uma confissão de fraqueza. Essa total incapacidade de cooperar, de dialogar e de descentralizar o poder reflete-se de forma muito sutil, mas nítida, até mesmo na maneira como os Viltrumitas lutam. Se prestarmos atenção nas cenas de combate ao longo da narrativa, um Viltrumita entra em batalha quase sempre como um predador solitário, um exército de um homem só. Eles confiam tanto na própria imortalidade prática, na densidade de seus tecidos e na sua soberania individual que desconhecem por completo o conceito de tática coletiva, cobertura mútua ou sincronia de combate. Quando vemos os Guardiões do Globo enfrentando o Omni-Man logo no início da história, a resistência feroz que eles impõem e o estrago que causam no opressor vem justamente da sinergia, do trabalho em equipe e do sacrifício mútuo dos membros do grupo. Se tivessem operado com um planejamento prévio coordenado, o resultado poderia ter sido a queda definitiva de Nolan ali mesmo. Da mesma forma, quando a coalizão de planetas consegue resistir aos ataques subsequentes e equilibrar as forças em Telescria, o triunfo não decorre da superioridade física individual de um guerreiro específico, mas da capacidade daquela aliança multifacetada de operar como um organismo único, diverso e coordenado, onde a fraqueza de um é compensada pela força especializada de outro. Os Viltrumitas nunca aprenderam a lutar juntos porque nunca precisaram. A facilidade com que esmagavam seus oponentes criou um teto invisível para o seu próprio potencial de combate. Quando Nolan luta contra outros de sua própria espécie, ou quando vemos as variantes de Mark operando no multiverso, o padrão é o mesmo. O individualismo exacerbado impede que eles ajam como uma unidade militar coesa. Eles preferem morrer sozinhos a admitir que precisam do punho do companheiro ao lado para fechar a guarda. Centralizar o poder, a autoridade e a razão exclusivamente na própria força individual cria uma armadilha psicológica extremamente perigosa e profunda. Você se torna estruturalmente incapaz de construir algo que mude com o tempo ou que o sobreviva. Como os Viltrumitas são seres dotados de uma longevidade prática que beira a imortalidade,
Vivendo por milhares de anos sem envelhecer significativamente, eles negligenciaram completamente a criação de instituições sólidas, de laços afetivos autênticos e de uma cultura interna de apoio e cuidado mútuo. Eles apostaram todas as suas fichas na eternidade biológica de seus corpos físicos, esquecendo-se de uma lei fundamental do cosmos. A carne, por mais densa, resistente e imperial que seja, ainda é perecível diante das intempéries, das mutações e das reviravoltas do universo. Eles construíram um império que dependia da premissa de que eles nunca morreriam, e por isso não ergueram nada que pudesse ficar no lugar caso eles partissem. Ao trazer essa complexa dinâmica imperial e psicológica para a nossa própria realidade, a trajetória de arrogância e queda de Viltrum funciona como um espelho extremamente desconfortável e incômodo sobre a maneira como nós, muitas vezes, gerenciamos nossas próprias vidas, nossas carreiras e nossas relações cotidianas. Vivemos imersos em uma cultura contemporânea que frequentemente exalta, premia e glamoriza o hiperindividualismo, a autossuficiência extrema e a mentalidade do vencer a qualquer custo. Fomos sutilmente ensinados a acreditar que admitir uma vulnerabilidade é um sinal de fraqueza imperdoável, que expressar cansaço é sinônimo de incompetência e que pedir ajuda a quem está ao lado é passar um recibo definitivo de fracasso pessoal. Tentamos, de forma obsessiva, ser o soldado viltrumita perfeito de nossas próprias jornadas diárias. Acumulamos conquistas profissionais como se fossem territórios conquistados no espaço. Blindamos nossas emoções contra qualquer tipo de intimidade profunda para não parecermos vulneráveis e alimentamos a fantasia perigosa de que, se formos fortes, rápidos, produtivos e resilientes o suficiente, poderemos suportar qualquer peso, resolver qualquer crise e carregar o mundo nas costas sem precisar de ninguém. Realizamos, diariamente, pequenos grandes expurgos dentro da nossa mente, eliminando nossos momentos de descanso, nossos hobbies, nossa sensibilidade e nossa arte por considerá-los fraquezas que atrasam a nossa produtividade e a nossa escalada rumo ao topo. Mas a grande verdade que a ruína inevitável dos viltrumitas nos sussurra ao ouvido é que a força isolada é uma ilusão matemática insustentável a longo prazo. Quando escolhemos ignorar deliberadamente a importância vital de construir uma rede de apoio genuína, quando tratamos as pessoas ao nosso redor de forma puramente utilitária, avaliando-as apenas pelo que elas podem nos oferecer em termos de status ou benefício prático, ou quando nos orgulhamos inflados de não precisar de absolutamente ninguém para vencer na vida, estamos, na realidade, iniciando o roteiro do nosso próprio expurgo interno. Estamos amputando a nossa diversidade de experiências. Estamos eliminando justamente o acolhimento, o afeto e a sensibilidade que servem como o único antídoto eficaz quando as crises biológicas, emocionais ou mentais inevitavelmente batem à nossa porta. A verdadeira resiliência, aquela que atravessa gerações e resiste às tempestades mais severas da existência, não nasce da nossa capacidade isolada de desferir o golpe mais devastador no mercado ou na vida, nem de resistir ao impacto mais violento sem demonstrar uma única lágrima. A força real, aquela que é verdadeiramente invencível, nasce da nossa profunda habilidade de nos conectarmos honestamente com o outro, de reconhecer com humildade as nossas próprias limitações e de entender que o poder humano se manifesta na cooperação, na empatia, na troca e na flexibilidade de mudar de rota quando as estruturas antigas já não funcionam mais. O mesmo orgulho desmedido que nos isola e nos coroa no topo da nossa montanha particular de realizações é exatamente aquele que acelera, lubrifica e garante a nossa queda quando o inevitável vírus da adversidade, da doença ou do tempo nos alcança. No fim das contas, a história de Viltrum e o colapso silencioso de seu império muscular nos deixam um questionamento profundo e urgente para os dias atuais, especialmente naqueles momentos em que nos cobramos para sermos invencíveis e perfeitos a qualquer custo. De que adianta conquistar o mundo inteiro, acumular títulos, riquezas e erguer um império monumental de realizações pessoais, se no meio desse processo nos tornamos tão rígidos, tão solitários e tão orgulhosos, a ponto de não restar uma única alma autêntica ao nosso lado para nos estender a mão e nos ajudar a mantê-lo de pé?